Parte 1, exercício 3, teste de mesa. Um aluno escreveu um programa e, como bom aluno, se preocupou em testar o código. A entrada de teste do programa ao lado foi 3. Assim, faça o teste de mesa e indique 1. A saída impressa pelo programa e 2. A ordem de execução das linhas do programa. Este algoritmo ele foi o da prova de 2015-3, ou seja, do segundo semestre de 2015. Né? A prova está no site da disciplina. Esse teste de mesa ele fugiu um pouco do padrão porque não foi cobrado nele vetores. Né? A gente pode ver aqui que na função, no main, nós não temos vetores. Tá? Isso pode ocorrer também nessa prova, na prova desse ano. Pode cair apenas uma repetição aqui com acumulação, com alguma variável soma, né, fazendo acumulação, com algum cálculo de média, enfim, com algum conceito sobre repetições sem vetores. Tá? Eu acho mais improvável cair sem vetores, mas é bom saber que isso também é possível. Tá? E como eu já falei nos vídeos dos exercícios 1 e 2, né, da parte 1, nessa prova não é necessário colocar a tabela que nós fazíamos na primeira prova, né, a tabela com as variáveis, somente as linhas que serão executadas e o que vai ser impresso no nosso programa, beleza? Então, aquela velha história. Antes de fazer o teste, vamos entender o código, né, de forma bem rápida para a gente entender e depois fazer o teste realmente. No main temos aqui uma variável inteira chamada valor. Nós lemos essa variável do usuário e chamamos a função func, passando o valor como parâmetro. Né? Valor vai ser passado para a função como parâmetro e seu retorno será impresso em um float aqui no printf na linha 19. A função nos retorna um float e recebe um inteiro n como parâmetro. Né? Ele vem aqui e imprime o valor de a, da variável a, que é um float, e a recebe o valor de n. Está aqui a impressão da variável a. E nós fazemos um for que começa em 2 e vai até i menor ou igual a n, ou seja, o i vai até o valor que nós vamos passar aqui no main. Né? E que nós calculamos o valor de d, né, de acordo com n menos i mais 1, e o valor de a, né, vai ser aqui uma acumulação, né, a recebe ele mesmo mais um novo valor, que aqui envolve uma divisão, né, com conversão do i para float. E depois nós imprimimos o valor de i, que é um inteiro, e o valor de a, que é um float, e por fim retornamos o a para o main, que vai ser impresso aqui como retorno da função na linha 19. Então vamos aqui ao teste. Tá? Então tá aqui, né, eu fiz a tabela só para facilitar o nosso entendimento, né, para vocês também não se perderem na prova. Eu aconselho fazer a tabela, mesmo que de forma informal, como rascunho, para ajudar vocês a fazerem o teste de mesa, certo? Então aqui começamos na linha 15, que é a linha do main como sempre. Linha 16 posso colocar ou não, como ela só cria variável, às vezes eu coloco, às vezes eu não coloco, né, é uma linha opcional. Então lembrando também que a linha do printf, aqui é o caso da linha 17, é uma linha também que é opcional, tá certo? Eu sempre coloco, mas tanto faz. Está aqui impressão, digite um valor. Então, aqui ele imprimiu, digite um valor e deu _n. Então, o usuário vai digitar para a gente uma linha abaixo. Tá? Então, na linha 18, o usuário veio aqui e nos informou 3, que é o valor de entrada que o enunciado nos falou. Linha 19. Linha 19, eu vou chamar a função func, passando o valor como parâmetro. Então, eu vou chamar a função, vou executar ela inteiramente, e só depois do retorno que o valor vai ser impresso aqui no printf. Né? Então, isso aqui é conteúdo da prova passada, né? Só lembrando aí. Então, saímos da linha 19 e vamos para a linha 3. Né? Então, n vai receber o valor de valor, que no caso é 3, está aqui o n. Na linha 4, a variável a vai receber o valor de n, então a vai receber 3. E na linha 5 eu posso colocar ou não. Linha 6 eu imprimo o valor de a. A é um float. Né? A dentro dele tem 3, então 3 impresso com 6 casas decimais. Lembrando sempre que o padrão de float são 6 casas de impressão. Né? Beleza. E veio uma linha abaixo da impressão anterior, porque o usuário veio aqui, digitou 3, deu Enter, né? O scanf. Então o scanf automaticamente nos dá uma quebra de linha. Então por isso o A veio uma linha abaixo da leitura aqui do 3, certo? Vamos aqui para o for. O i começa com 2, o n vale 3, então o i vai chegar, ele começa em 2 e vai até chegar em 3. Então o teste é verdadeiro, nós começamos aqui o for. O teste é verdadeiro, beleza. Linha 8. D vai receber o quê? N menos I mais 1. O N vale 3. O I está valendo 2. Mais 1 é 3 menos
3 menos 2 dá 1, 1 mais 1 nos dá 2, está aqui o valor de D, certo? Valor de A. O A, ele vale 3, então é 3 mais D. O D vale 2 pelo I. O I está valendo 2, então aqui é 2 sobre 2, né? Aqui eu converti, né? O programa converteu a variável I de int para float, né? Usando aqui o operador cast. Então aqui a divisão que seria inteira, já que D é inteiro e I também é inteiro, vira uma divisão real. Então é 2 por 2, divisão real nos dá 1. 1 mais A, o A vale 3, nós temos aqui em A 4. Né? Então aqui vai ser 3 mais 1, 4, o A vai receber 4. Certo? Na linha 10 nós vamos imprimir o valor de I e o valor de A. O I é um inteiro, nós vimos que ele vale 2, está aqui a impressão, né? Vem depois de um espaço em branco, porque o A aqui em cima foi impresso e nós demos um espaço. Então aqui a próxima impressão, se não tiver nenhum barra N, como não tem, é na mesma linha e após o espaço em branco. Então é 2, que é o valor de I, hífen, um float. Qual que é o float? É o A. O A vale 4, então um 4 com 6 casas decimais e depois um barra N. Então a próxima impressão virá uma linha abaixo, certo? Então ó, a impressão de inteiro é só um número e a impressão de float, se não houver formatação, são sempre 6 casas por padrão. Então voltamos no for para incrementar a variável I, que passa a valer 3. Testamos 3 é menor ou igual a N, que vale 3. Isso é verdadeiro, está aqui. Então, tudo de novo. D vai receber o quê? N, que vale 3, menos I, que vale 3, dá 0. 0 mais 1 nos dá 1. Então, D está valendo 1. Linha 9. Linha 9, temos uma acumulação da variável A de novo. Então, o A está valendo 4, não é isso? Está aqui na linha 8, o A ainda vale 4. Aí aqui temos uma divisão. Né? O D está valendo 1 sobre I. O I está valendo 3. Então, é 1 sobre 3, divisão real. Nos dá o quê? 0.333, né? Nos dá aqui uma dízima. Então, é 4 mais 0.3333, nos dá 4.3. Está aqui o A indicado, 4.3. Por fim, nós imprimimos o valor de I, que é um inteiro. Né? Vem uma linha abaixo a impressão anterior, por causa do barra N anterior. Né? O I vale 3 e o A vale, é um float, é 4.333333. São 6 casas após o ponto. Beleza? Voltamos no for, aumentamos o I para 4. 4 menor ou igual a N, que é 3. Isso agora para a gente é falso. Se é falso, o for ele é encerrado, certo? Então saímos da linha 7 e continuamos da função. A próxima instrução é o return A. Então a função vai retornar para a gente o valor de A, que é 4.3333, que é o float, que vai a ser retornado para a função. Então aqui a função termina, nós voltamos para o main na impressão que ocorre com o retorno da chamada da função. Então, aqui a função nos retorna 4.3333 e assim por diante. E esse retorno vai ser impresso aqui na linha 19. Está aqui impressão, uma linha abaixo devido ao barra N aqui na impressão anterior. Certo? Return 0 indicando o final do nosso algoritmo. Então, assim se encerra o nosso algoritmo. Na prova, eu tenho que botar o que então? A impressão, né, as impressões no formato correto. Né? Então, aqui, além das impressões, eu coloquei a leitura do valor, tá? Que o usuário que nos informou 3, e as linhas que foram executadas na ordem correta. Tá? Então, aqui é um teste mesa bem rápido, bem tranquilo, né? bem fácil de ser feito. Tá? Não envolve vetores, é um caso um pouco atípico, mas que pode também ser cobrado na prova, tá? Agora no segundo TVC. Então é isso. Parta agora para o exercício 4, para o teste mesa dele.